Meus irmãos, lá em Lucas, no capítulo 18, versos 15 a 17, nós temos um registro de uns momentos muito especiais da vida de Jesus e, sobretudo, da vida também das crianças que ali chegaram próximas a Jesus. O texto diz que algumas crianças queriam se aproximar de Jesus, para que fossem tocadas por ele. Os discípulos repreendiam para que isso não acontecesse. Já falei, em alguns momentos, pregando sobre esse texto e outros mais, que era uma cultura que não valorizava as crianças como valorizamos hoje em dia. Não era comum, na verdade, o que os discípulos faziam. Quem fez a diferença foi Jesus. Quem mudou a história foi Jesus. Quem quebrou os paradigmas foi Jesus. E no verso 16 desse texto, diz assim: Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. E hoje nós temos o privilégio e a alegria de podermos realizar a cerimônia do batismo, batizarmos o Valentim dos Santos Francisco, filho dos nossos irmãos Felipe e Francine. Eu vou convidar o casal a trazer o Valentim a vir à frente, a subir aqui comigo nesse instante. Deixa ele quietinho. Eu diminuo um pouquinho a água hoje. Esse é um motivo maravilhoso na nossa vida, e também ficamos felizes e alegres pela decisão do casal, pela confiança e fé no Senhor, de realmente fazer esse cerimonial, consagrando de forma especial e maravilhosa a vida de Valentim ao Senhor. Já está me olhando, já está meio desconfiado. Meus irmãos, a Bíblia nos ensina que o batismo é o sinal da aliança de Deus com a família. Assim como lá com Abraão iniciou-se o sinal da circuncisão, que era a aliança de Deus com Abraão, com a sua família e com os seus descendentes, sinal esse que perdurou até os dias de Jesus, quando então ele ordena que sejamos batizados em seu nome. A partir dali então o sinal da aliança para o cristão, para o crente, foi ou passou a ser o batismo, quando pela aspersão da água nós começamos então a fazer parte da aliança com Deus, quando Deus faz aliança conosco, na verdade, e passamos a realmente estarmos fazendo parte da igreja visível. Assim foi com Felipe, assim foi com Francisco. E Deus é tão misericordioso e maravilhoso, que já assim, desde o Antigo Testamento, ele nunca se esqueceu das crianças. O que Jesus faz é algo que já está no coração de Deus, e Jesus então realmente chama as crianças para junto de si. As famílias, posteriormente, quando nós vamos ler a Escritura, Atos e assim por diante, as crianças são inseridas nessa fé maravilhosa e são também batizadas. Deus as recebe para si. Assim como Jesus expressou essa frase através do batismo, o Senhor agora tem cuidado sobre os filhos nossos. A bênção, a herança, as promessas não são só para nós, mas também para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Veja como Deus é gracioso, maravilhoso e misericordioso. E hoje é o dia do Valentim, cerimonialmente, não que já não seja do Senhor, por estar nessa família cristã, mas hoje, então, é um momento que marca a história das nossas vidas, quando pelo ato nós obedecemos a Deus, e Ele então é de fato consagrado perante também a igreja. E para isso eu quero fazer algumas perguntas aos papais, perguntas essas que estão relacionadas à sua fé, e também perguntas que lhes trazem o compromisso com relação à vida de seu filho ao longo da sua caminhada, até que ele cresça e já possa decidir por si próprio a seguir essa fé, e os seus pais irão lhe ensinar. E as perguntas, Felipe e Francine, são as seguintes: vocês dois, como pais do Valentim, vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Sim, muito bem. Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há vir a julgar os vivos e os mortos. Vocês creem? Muito bem. Vocês creem também, Felipe e Francine, no Espírito Santo, também em uma só igreja, que é universal, ou seja, está sobre toda a face da terra, na comunhão dos santos, dos crentes, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e também na vida eterna? Vocês creem? Vocês agora, então, uma vez crendo, vocês prometem diante de Deus e da igreja que se o Senhor Deus for servido de conservar a vida do vosso filho Valentim até a idade da razão, até quando ele poder pensar por si próprio, compreender as coisas, vocês irão instruí-lo na crença, ou melhor, na fé, seguida pelo povo de Deus, como vem sido ensinada na Santa Escritura. Vocês prometem ensiná-lo. Vocês prometem mais também ensinar ele a ler, para que venha a ler por si só a Escritura Sagrada, orar por ele e com ele, servir vocês mesmos de bons exemplos de piedade e de fé, e vos esforçar por todos os meios designados por Deus para criá-lo na disciplina e também na correção do Senhor. Vocês prometem. Vocês prometem também, e por último, a ler com ele a Bíblia, a trazê-lo à igreja com frequência e também ensiná-lo desde a mais tenra idade a respeitar o culto divino e a participar dele também. Vocês prometem? Muito bem, Uma vez assim fazendo, nós vamos orar a Deus e rogar as bênçãos do Senhor sobre esse momento na vida do Valentim também. Oremos todos nós. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Te louvamos pela vida do Felipe e da Francine. Te louvamos, ó Deus, pela vida do Valentim, tão pequenino, Senhor, mas já pela compreensão, pelo desejo, pela fé dos seus pais, sendo, ó Pai, colocado diante de Ti, Senhor, da Tua presença, consagrado ao Senhor, apresentado diante de Ti, Senhor, e também, agora, em seguida, sendo batizado para a honra e glória do Teu nome, tendo, Senhor, sobre a sua vida o sinal maravilhoso da aliança de Deus, que já está na vida dos seus pais e agora também pertence a Valentim, Senhor, como filho do casal, como filho da promessa, como filho, Senhor, da igreja, como criança, Senhor, que veio à luz, guardado e protegido por Ti, Senhor, e desses então privilégio a esse casal de usufruir, Senhor, de uma das coisas mais maravilhosas e lindas, Senhor, da vida humana, que é termos filhos, ó Deus, que é realmente desfrutarmos, ó Pai, daquela pessoa que, com a Tua graça, vem sobre a nossa vida, trazendo cores e alegria ao nosso lar. Aqui está o Valentim, e rogamos a Deus que o Senhor abençoe nesse ato. Pai querido, a água não tem poder, que realmente tem graça e traz, ó Deus, mudanças na nossa vida, é a fé dos seus pais. Que o Senhor nos abençoe ricamente e traga a eles, ó Deus, essa condição, para assim como prometeram nessa noite, possam concretizar na sua vida, até que Valentim, ó Deus, tenha compreensão plena do poder, da graça e do amor de Deus que já está sobre a vida dele. Por isso, ó Deus, pedimos a Tua bênção sobre esse momento maravilhoso e especial, para que seja de grande significado às nossas vidas e de também grande alegria ao casal e a toda a família aqui presente. Nós assim oramos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, presbítero Valdir, faz favor, querido, me ajudar aqui. Passemos então ao batismo do Valentim. Muito bem, queridos. Valentim dos Santos Francisco, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Digam amém, meus irmãos. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado pelo prazer. Eu queria ainda, meus irmãos, convidar os familiares presentes, a avó Idalete, para estar aqui com a gente nesse instante. Pode subir, querida. Nós vamos orar por toda a família.
O Maicon e a Fernanda podem subir também. O Valdenilson, né, um nome diferente, e a Alessandra, que são de Angra dos Reis, vieram visitar a família, podem subir também com a gente. O Maicon e a Fernanda não vieram? Ah, tá, não vieram. E também o Del e a Adriana, né, que estejam com a gente, os pais do Felipe. O Júnior e a Samara, o irmão e a cunhada. E quero convidar, então, mais fácil para a gente, é toda a família do Di para chegar aqui, né? A família da Fran. Tem um caso, vamos estar com eles, aproveitem esse momento, queridos, né? É um momento especial e maravilhoso da família. Podem chegando, sim, por favor. A família é grande. Você poder lá. Então, tá bom. Nós vamos orar por eles, queridos, nesse instante. É a família crescendo, né, Di? O Di já povoou a terra, né? O Del também, está fazendo mesmo. Bom, meu nosso irmão Jodésio, a Flávia, né? E as meninas. Vamos ficar de pé um... Oi, querida. Elisiana, perdão, venha. Vem, Elisiana. E a Manu. Vem cá, queridos. Vamos orar, vamos agradecer a Deus pela vida deles. Oremos então. Senhor, mais uma vez queremos dar graças agora por toda essa família aqui reunida, Senhor. E outros mais que não puderam estar com a gente, mas que fazem parte, Senhor, da vida do Valentim. Para que, por Tua graça, Senhor, eles recebam a Tua bênção também. Obrigado por eles estarem aqui na igreja junto da gente. O Senhor, ó Deus, cuide dos seus corações, os fortaleça. E como família, Senhor, tenham sempre a alegria e os cuidados do Senhor nos seus corações. E sejam sustentados por Ti, Senhor. E quanto mais próximos do Valentim, que possam exercer, ó Deus, sobre a vida deles, Senhor, também o auxílio necessário para que o Valentim cresça como uma criança saudável em todos os sentidos. Não somente, ó Deus, nas coisas que concernem a vida, as coisas que concernem, ó Deus, a essa estada nossa sobre a terra, mas também que eles possam auxiliar, inclusive aos pais, para que o Valentim conheça o Senhor, tema a Deus e se torne um homem, ó Deus, realmente que te louva, te engrandece e que te serve ao longo da sua vida. Pai querido, consagramos essa criança ao Senhor, ó Deus, ela é tua, mas para que ela possa realmente receber as bênçãos completas da tua palavra, ela precisa aprender, ela precisa ser instruída, Senhor, ela precisa crescer com ética, com temor do Senhor, com a Tua palavra no seu coraçãozinho. Ajuda todos eles, ó Deus, para que assim o façam e possam, ó Deus, ser instrumento nas Tuas mãos, para que essa criança cresça, Senhor, nessa condição e dentro dessas circunstâncias. Porventura, Senhor, se há algum deles aqui na frente, junto do Valentim, que ainda não conhece bem a Tua palavra, que precisa aprender, ó Deus, que assim o faça, que assim se esforce, que assim se esmere, Senhor, não só por sua própria vida, ao conhecer a Tua palavra, mas para que saiba que estão sob as Suas mãos e os Seus cuidados a vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus sobrinhos, Senhor, a vida daqueles que fazem parte dessa família. E assim essa família continue crescendo, não somente em quantidade de pessoas, não somente no conhecimento e na experiência relacionada a essa vida, mas que seja uma família, Senhor, que tenha a Tua palavra no seu coração, uma família que conhece a Deus, que anda nos princípios de Deus e tem sobre ela, Senhor, a herança e as promessas do Senhor para a vida eterna. Pai querido, em nome de Jesus, assim também nós, nesta noite como igreja, abençoamos, ó Deus, esta família, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Pode sentar nessa igreja, vocês também, queridos, podem tomar os seus lugares. Muito obrigado, pode descer devagarinho aqui por causa da escada, tá bom? Parabéns, Deus abençoe vocês. O Valentim foi bonzinho, né? Nem chorou. A água estava geladinha, né? O tempo mudou. Parabéns, queridos, Deus abençoe. Parabéns mais uma vez, né, pelo Valentim. E obrigado a vocês que nos visitam, né, Dona Idete. Deus abençoe o Senhor. E já estão convidados para outras vezes também. Né? O louvor pode chegar à frente nesse instante.
Valdir pode subir comigo, Nós vamos orar pelas crianças e pelo presbítero Valdir, que vai ministrar a palavra nessa noite. Em seguida, nós vamos cantar uma canção, e aí então sim, o presbítero Valdir tem a palavra. Tá bom, presbítero Valdir? Vamos nós dois juntos aqui cantarmos com o grupo de louvor. Hoje está povoado de crianças, né? Bastante crianças à noite, amanhã também temos um bom número aí. Oremos, queridos. Pai, obrigado, Senhor, pela vida dessas crianças todas aqui presentes nessa noite. Abençoa-as ricamente, para que a Tua palavra também seja nos seus coraçõezinhos e possa frutificar para a vida eterna, Senhor. A sementinha do Evangelho seja pregada, seja lançada sobre cada uma dessas almas e elas realmente, Senhor, produzam fruto para a Tua glória. Abençoe os professores para isso nessa noite, use eles nas Suas mãos e que também sejam edificados enquanto falam as crianças. Também, meu Deus, ao Teu servo, presbítero Valdir, que aqui está nessa noite, abençoa, Deus, dá a Ele a Tua graça, que ele possa pregar a Tua palavra, assim como o Senhor já colocou no seu coração. E através do Teu servo, toda a Tua igreja aqui reunida nessa noite, aprenda, cresça e seja edificada, Senhor, também para a glória do Teu nome. Fica conosco nesse instante e nos dirige em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vocês podem ir. Música de 10 minutos.
Boa noite, irmãos. Meio fraco, né? Boa noite. Isso, que a graça e a paz de Cristo continue com a gente nessa noite, amém? Já estamos cheios da sua graça nessa noite, né? Já participamos do louvor, já louvamos o seu nome, já vimos uma criança inserida na aliança de Deus nessa noite, né? Graças a Deus por isso é bênção nas nossas vidas nessa noite, tá bom? Agora vamos partir para a meditação da palavra nesse instante. Escolhi um texto bem fácil de você achar. Salmo de número 2. Livro de Salmo é fácil de achar, né? Está no meio da Bíblia, que se no começo a gente no começo do Salmo fica bem fácil de achar, né? Salmo de número 2 para a nossa meditação nessa noite, tá bom? Salmo 2, ele tem um título, e o título dele é o Reinado do Ungido. Se os irmãos perceberam, em todo o momento do louvor foi cantado bastante canções que falavam de Jesus como Rei, e eu quero falar um pouco disso nessa noite, de Jesus como Rei. Por isso, eu já durante a semana eu conversei com alguns do louvor e pedi para que fizesse isso, para que fosse já preparando o nosso coração para esse instante, tá bom? E o Salmo diz assim: por que se enfureceram os gentios, e os povos imaginaram coisa vãs? Os reis da terra se levantaram, e os príncipes conspiraram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos diante dele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. É aqui esse texto, estou no Salmo de número 2, 12 versículos da palavra do Senhor, né? O pastor Cláudio já fez a oração por esse momento, né? É costume do pregador presbiteriano orar antes da mensagem, né? Mas a gente sempre ora com o pastor Cláudio e está orado, está abençoado esse tempo aqui com a gente, né? Eu gostaria de, na introdução, falar duas coisas para você começar a entender a minha palavra nessa noite, tá bom? Este salmo é um salmo messiânico. Aí você fica perguntando: e Valdir, o que é esse negócio, né? Salmo messiânico, o que é isso? Um salmo messiânico é um salmo que ele é citado no Novo Testamento com referências a Jesus Cristo. Ele sempre tem as suas citações lá no Novo Testamento, quando alguém está falando de Jesus, quando alguém está se referindo a Jesus no Novo Testamento, ele cita o salmo. Por isso é o salmo messiânico. E esse salmo, por curiosidade, ele é citado no Novo Testamento por 18 vezes. Uma vez só. 18 vezes os escritores do Novo Testamento citam esse salmo. Por isso a gente chama de salmo messiânico, que fala a respeito de Jesus Cristo, fala a respeito de Jesus, tá bom? Segunda coisa, que é um pouco curioso, o escritor desse salmo, você olhar aqui nos outros salmos ao redor, se você tem a sua Bíblia aberta, se você olha no Salmo 1 não tem, no Salmo 2 não tem, no Salmo 4 já está ali, Salmo de Davi.
Salmo 5, ao mestre de canto para flautas, Salmo de Davi. E assim por diante, o Salmo 6 também diz que é Salmo de Davi. E o Salmo 2? Não diz nada de quem ele é. Mas a gente descobre quem escreve o Salmo. E Lucas, o escritor aos Atos dos Apóstolos, escritor também do Evangelho de Lucas, ele diz que esse Salmo é de Davi, que esse Salmo foi escrito por Davi. E eu queria que você visse isso comigo. Vamos lá no livro de Atos, capítulo de número 4. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, para você perceber isso que eu estou falando, para você saber que eu não estou falando nenhuma besteira. Atos de número 4, versículo 25 e versículo 26. O escritor, que é Lucas, que escreve Atos, ele diz assim: que disseram por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, o teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisa vãs, e levantaram seus reis à terra, e as autoridades se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Lucas diz que Davi, Deus fala por boca de Davi nesse salmo. Então, situando na minha introdução, eu quero falar uma coisa muito importante para que você grave nessa noite. Salmo 2 é Deus Pai falando por boca de Davi. Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Pai de Jesus Cristo, falando por boca de Davi, seu servo. Ele usa Davi, apesar de ser palavras de Davi escritas nesse salmo, mas é Deus falando através dele, para mim e para você também, nessa noite, tá bom? E eu intencionalmente quero começar a minha mensagem do meio do salmo. Depois eu vou no começo, depois eu vou no fim do salmo, para fazer a nossa reflexão nessa noite. E eu gostaria de dizer para você que Jesus Cristo é o ungido de Deus para ser rei. Jesus é o ungido de Deus para ser rei. Veja comigo, versículos 6 a 9 do Salmo de número 2. Deus falando, eu falei para vocês que Deus fala através de Davi. Olha que Deus diz aqui, esse eu aqui, quem pode ser o eu é só Deus, eu sou. Jesus Cristo também disse que ele era, eu sou. Só Deus pode ter essa palavra, eu sou. E ele diz assim: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião, proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades dos Cristo melhor, para que fosse rei sobre a terra. Jesus Cristo tem um título na Bíblia que se chama Filho de Davi. Jesus é chamado na Bíblia como Filho de Davi. A descendência de José, pai de Jesus, é da descendência de Davi. Davi foi rei em Israel. Então, se ele é filho de Davi, ele é descendente do trono. Ele tem parte no trono, ele tem parte no reinado. E ele é constituído por Deus, ungido, para que ele fosse rei de Israel. Todo rei, ele recebia essa unção. E a gente pode perceber na Bíblia, vou citar pelo menos dois, né? Saul recebendo essa unção, e Davi, que está sendo citado nessa noite aqui, também recebendo essa unção para subir no trono, para tomar o trono e ser rei. A gente conhece muito bem a história de Davi, né? O profeta Samuel foi até a casa de Jessé e começou a escolher os filhos de Jessé para ser rei por mandato de Deus. Passaram todos os filhos de Jessé e nenhum era o que Deus queria. E quando
terminaram, o Samuel pergunta para Jessé: acabou os teus filhos? Não, ainda tem um menino ruivo, pequeno, que está lá no campo cuidando das ovelhas, está pastoreando as minhas ovelhas lá no campo. E daí Samuel disse: chama esse menino. E ele, sendo chamado, era Davi. E quando Davi vem, Deus fala no coração de Samuel, diz assim: é esse aí que eu quero. Derrama um chifre de azeite. Na época não tinha garrafinha descartável, né? Não tinha isso aqui para carregar água nem óleo, né? Tinha chifre. Era um chifre de galho de boi, chifre é galho de boi, né? Como se fala, né? E ela tirou a tampa e derramou aquele óleo que ele levou no chifre sobre a cabeça de Davi, e Davi foi ungido rei de Israel. Por isso o texto diz que Deus ungiu Jesus para ser rei de Israel. E não foi ninguém, foi o próprio Pai que decidiu: ele vai ser rei, ele vai nascer para ser rei. Ele é da descendência de Davi, ele é chamado de filho de Davi, e ele vai ser rei de Israel. Olha o que o profeta Isaías diz. O profeta Isaías diz que, uma palavra que eu até gosto muito de citar e falar, porque é bonito isso. O profeta Isaías diz assim: porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Esse menino era Jesus. O profeta Isaías, cerca de 600 anos antes do nascimento de Jesus, mais ou menos, ele profetiza, ele fala que ia nascer um menino, e o menino era Jesus, e esse menino tinha o governo sobre os seus ombros. E ele diz que o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz, e ele governará para sempre sobre o reino de Israel, e haverá paz sem fim no reino de Israel. Jesus Cristo, ungido por Deus, preparado por Deus, nascido de Deus para ser rei de Israel e rei de todas as nações. Acabamos de cantar uma canção: ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Jesus, o Rei das nações, o que governa todas as coisas, o que manda todas as coisas, o que tem todas as coisas debaixo da sua autoridade. Ele é rei sobre toda a terra, foi ungido por Deus Pai para ser rei sobre toda a terra. Segunda coisa interessante que tem na Bíblia, que fala a respeito do reinado de Jesus. No Novo Testamento já, quando Jesus já nasceu, apareceu o menino, nasceu o menino nasceu na cidade de Belém, porque a cidade de Belém era a cidade de Davi, como chamado de filho, seu pai, né? Davi, filho de Davi, considerado como pai de Jesus Cristo também. E Davi nasce na cidade de Belém. E quando Davi nasce na cidade de Belém, aparece uma estrela para uns magos do Oriente. Umas pessoas que estavam no Oriente, aparece uma estrela que brilha, e essa estrela conduz esses magos até Jerusalém. O que esses magos vão fazer? Procurando o recém-nascido. E eles chegam, na época, o governo, o rei era o rei Herodes, e eles chegam diante do rei Herodes e dizem assim: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela e viemos para adorar. Recém-nascido rei dos judeus, nós vimos uma estrela e tem uma estrela nos guiando, e nós viemos para adorar. Tem toda uma história ali, depois eu vou voltar nessa história novamente. O Herodes se enfurece, né? O Herodes não gosta dessa notícia, porque o rei era o Herodes e não, opa, está nascendo outro aí para tomar o meu trono. Ele ficou meio coisado ali, né? Mas ele disse: olha, indaga e fala, pergunta para os crentes, pergunta para os sacerdotes, pergunta para as pessoas onde é que nasceu esse menino. E foram se informando e disseram: olha, esse menino nasceu em Belém. E eles foram e acharam o menino com seu pai e sua mãe Maria. E diz o texto que eles tiraram de sua mochila, sua sacola de viagem, 3
presentes e entregaram a Jesus Cristo. E os 3 presentes eram ouro, incenso e mirra. Primeiro presente, ouro. Ouro é dado a rei. Presente para rei. Ouro é presente para rei. E eles deram presente para Jesus como rei de Israel, como rei de todas as nações, aqueles manos. Segundo presente foi ouro, foi incenso e mirra, porque Jesus é rei e sacerdote. Incenso e mirra os sacerdotes usavam, e Jesus consegue ter essa dupla função. Jesus é rei e Jesus é sacerdote ao mesmo tempo. Ninguém consegue ser isso, só ele. Como a Bíblia diz que Jesus é cordeiro e leão, ninguém consegue ser cordeiro e leão. Jesus é cordeiro e leão, porque ele é todo poderoso. Ele é filho do Deus Altíssimo, e Deus o Pai ungiu rei de Israel e fez com que ele fosse governador de todas as nações. Bom, 2 coisas que aconteceram nessa entrada dos reis magos ali na casa de Davi, na casa de José e Maria, lá em Belém da Judéia, tá? Terceira coisa que eu queria falar para vocês já é com Jesus adulto. Jesus cresceu, foi embora, formou-se um homem, 30 anos começou o seu ministério, pregava, anunciava as boas novas, né? Como o próprio profeta Isaías disse, né? Que Isaías, no capítulo 61, Isaías diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e esse mim era Jesus, pelo que me ungiu para propagar boas novas aos perdidos, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Esse era o ungido de Deus, Jesus Cristo. E Jesus cresce, começa seu ministério, começa a pregar, fazer milagres, sinais, e chega a hora de Jesus ir para a cruz, caminhar para Jerusalém. Mateus capítulo 21 conta a história de Jesus caminhando para Jerusalém, indo para Jerusalém, já em direção da cruz, direção da crucificação. Os seus dias já estavam contados, e fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus entra em Jerusalém como rei. Jesus é aclamado como rei, o rei das nações, o Todo-Poderoso. Mas tem uma coisa que aconteceu, tem um episódio que aconteceu nesse fato que só rei faz. Quando Jesus chega em Betfagé, uma aldeia perto do Monte das Oliveiras, Jesus diz para todos os seus discípulos assim: olha, desce uma aldeia que tem aqui embaixo, e vocês lá vão encontrar uma jumenta e um jumentinho amarrado. E Jesus diz para aqueles discípulos que vocês desamarram ela e tragam. E Jesus diz para eles assim: se alguém perguntar por que vocês estão soltando a jumenta e jumentinho, vocês dizem assim: olha, o Senhor precisa deles. Irmãos, isso é coisa de rei. Isso é coisa de rei, coisa de quem manda. Olha, vai lá e desata e traz. Se alguém perguntar, só diz que eu preciso deles, eu vou devolver. Daqui a pouco ele volta. Daqui a pouco eu amarro no mesmo lugar, mando vocês lá amarrar a jumenta e o jumentinho no mesmo lugar de novo. Mas isso é coisa de quem manda, é coisa de rei. É rei que faz essas coisas, para se cumprir a palavra do profeta, que diz que eis aí vem o teu rei, montado num jumentinho, cria de animal de carga. E Jesus monta no jumentinho, o povo coloca suas vestimentas, o povo quebra galhos de árvore e coloca, e Jesus é aclamado como rei, indo para Jerusalém. No escrito de Mateus, ninguém questionou. No escrito de Lucas, alguém questionou: ei, o que vocês estão soltando a jumenta aí? Quem mandou soltar a minha jumenta, né?
Pensou você vai lá no cavalo do Del e solta o cavalo do Del, né? tira o cabresto, o Del vai gritar na hora: o que você está fazendo com meu cavalo? Está soltando meu cavalo por quê, né? Então alguém questionou, alguém disse: ei, está soltando a jumenta por quê? E eles simplesmente disseram: o Senhor precisa deles. Emudeceu o dono, calmou. O dono não disse mais nada. O dono podia continuar brigando: não, ninguém vai levar daqui, ela é minha jumenta, meu jumentinho, cria, bonitinho, novinho. E ninguém mais questionou. O Evangelho de Lucas diz que o dono questionou o desamarrado. O Evangelho de Marcos também diz que o dono questionou o desamarrar da jumenta, mas ao responder o que Jesus tinha dito, que o Senhor precisa dele, se acalmou, tranquilizou e sabe que é coisa de rei fazer isso. É o Rei das Nações, é Jesus Cristo, constituído por Deus Rei sobre todas as coisas, como diz o Salmo no versículo 6: eu, porém, constituí o meu Rei sobre o meu santo monte Sião. Deus falando, o Pai falando: eu constituí, eu coloquei ele é o meu Rei, ele vai reinar. Ele diz que eu proclamei um decreto do Senhor, e ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Essa palavra aparece também no Novo Testamento por 2 vezes. Aparece no batismo de Jesus, quando João Batista batiza Jesus, aparece uma voz do céu dizendo assim: ó, este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Segunda vez que aparece essa voz, aparece no Monte da Transfiguração. Jesus leva 2 discípulos para o Monte da Transfiguração, chega lá, começa o seu rosto resplandecer, fica bonito, tudo claro, tudo, aparece Moisés, aparece Elias naquele monte junto com eles, os discípulos ficam empolgados, mas aparece também a mesma voz do céu, Deus Pai Todo-Poderoso, dizendo assim: este é meu filho amado. E tem algumas versões que dizem assim: a ele ouvi, a ele ouvi. Preste atenção na palavra desse cara, porque esse cara é rei, ele governa, ele manda todas as coisas, e nós temos que ter submissão a esse rei todo-poderoso. E o salmista ainda diz que pede-me e eu darei as nações por herança. Lá no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, diz que todas as nações o adorarão. Na visão de João, João vê ao redor do trono todas as línguas, povos e nações. E esses dias eu ministrava na abertura do culto esse texto. Eu disse para os irmãos, e digo de novo hoje, que naquele dia, naquela visão, Jesus já me viu, Jesus já te viu diante do trono de Deus, porque nós somos parte desse reino. Todas as nações, línguas, povos e raças estão diante do trono, porque o Pai lhe deu todas as nações. A Bíblia não diz que todo aquele que o Pai lhe der, esse vem a mim? É isso que acontece com Jesus Cristo, porque ele manda todas as coisas, e o Pai faz com que ele seja rei. E outra coisa interessante que o texto diz, versículo 9 do Salmo: com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Vara de ferro. Lembre-se do cajado, da vara de Moisés. Moisés tinha uma vara na mão. O pastor das ovelhas usava um cajado, uma vara. E essa vara agora se transformou em cetro de ferro. Deus diz para o próprio Jesus, falando a respeito de Jesus, que Jesus não ia mais governar com a vara de madeira. A vara agora é um cetro de ferro, é um cetro de rei. E ele diz aqui: o que é o barro? O que é o barro diante de uma vara de ferro? O que você tem um vaso de barro lá na sua casa, que tem um vaso de vidro, já é frágil, né? Mas um vaso de barro é mais frágil ainda. Imagine o que é um vaso de barro perto de uma vara de ferro, um pedaço de ferro.
Você com um pedaço de ferro na mão, com um vaso de barro na sua frente. Vaso de barro tem que se humilhar, né? Ele nem toca, nem passa perto de mim, que é só o vento é capaz de quebrar o vaso. Porque o vaso de barro é fraco. Jesus governará com o cetro de ferro os vasos de barro. E vasos de barro são eu e você, porque nós somos feitos do pó. Nós temos que se humilhar diante do reinado de Jesus Cristo. Ele é rei sobre a minha e sobre a sua vida. Ele governa sobre todas as coisas. Esse é o Jesus Cristo ungido como rei, rei das nações, rei de todos os povos. Segunda coisa que eu queria falar para os irmãos desse salmo, voltando agora a partir do versículo 1, eu queria dizer para vocês que durante toda a vida, todo mundo, Satanás usa as pessoas para tentar destronar Jesus. Satanás tem uma luta constante, usando pessoas para tentar tirar Jesus do trono. Olha o que Deus fala através da boca de Davi, versículo 1, 2 e 3. Por que se enfureceram os gentios, os ímpios, aqueles que não creem em Deus, e os povos imaginaram coisa vãs? Os reis da terra se levantaram e os príncipes conspiraram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Isso é que Satanás quer fazer com Jesus. As pessoas dizem isso: sacudamos de nós as suas algemas. Eu não quero fazer parte desse reino, eu não sou desse reino, eu não quero ser dirigido pelo reino de Jesus. E Satanás faz isso ao longo do tempo. Primeira coisa que Satanás fez foi já no céu. A Bíblia diz que Satanás era um anjo de luz, Apocalipse capítulo 12, estava lá no céu, e houve uma peleja no céu. O anjo Miguel contra o dragão, a antiga serpente, Satanás, brigou, teve uma peleja. Satanás já queria mandar no céu, já queria ser o dono, já queria tomar o trono, já queria tomar a liderança, lá quando ele estava no céu. E a Bíblia diz no livro de Apocalipse capítulo 12 que Satanás foi expulso do céu com os seus anjos, veio para a terra, foi mandado para a terra. E a Bíblia diz lá no Apocalipse capítulo 12 a seguinte frase: festejai os céus, alegrai-vos, cuida a terra, porque o diabo foi lançado até vós cheio de grande cólera, de grande ira, cheio de ira, sabendo que pouco tempo lhe resta, sabendo que os seus dias estão contados. O rei não foi dominado por Satanás. Eu vou mostrar isso para você. O reino das trevas não engoliu ainda o reino da luz, o reino de Jesus Cristo. Não. Então Satanás já foi expulso da terra, lá do céu. O céu está em festa até hoje. O céu festeja, o céu canta, o céu louva, o céu glorifica a Deus. O céu está diante do trono, porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Como a pergunta que o pastor fez para o casal nessa noite: você crê que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, subiu ao céu, está sentado à destra de Deus Todo-Poderoso? O céu está em festa, glorificando o Rei Jesus Cristo. Amém. O céu, a terra está nessa amargura que nós vimos aqui, porque Satanás foi expulso da terra. Pessoas conspirando contra esse reino, pessoas querendo tirar o trono de Jesus Cristo, uma luta constante. Governadores, líderes, presidentes, pessoas querendo tirar o trono de Jesus Cristo, querendo destronar Deus do trono. E aí, na primeira tentação do diabo, a tentação do diabo com a Eva, lá em Gênesis capítulo 3, o diabo aparece para Eva, primeira mulher criada,
E ele distorce o projeto de Deus, né? Deus disse para Eva: olha, você pode comer de toda a árvore do jardim, só você não pode comer da árvore que está no meio do jardim, no centro. No meio do jardim você não come nem toca dessa árvore. Satanás, a antiga serpente, aparece lá no jardim e diz para Eva assim: ó, é verdade que Deus disse que vocês não podem comer das árvores do jardim? Faz uma pergunta diferente do que Deus disse, porque ela é mentirosa, ela é safada, sem vergonha. A Eva responde corretamente: não, de todas as árvores redondas do jardim nós podemos comer, desfrutar delas, porém Deus disse que da árvore que está no meio do jardim nós não podemos comer nem tocá-la. E o que Satanás diz para Eva? Aí que está ele, querendo tirar Deus do trono, querendo destronar Jesus Cristo. Ele diz assim: é certo que não morrereis, vocês não vão morrer. Sabe por que Deus não quer que vocês comam essa árvore aí? Porque vocês vão ser igual a Ele. Vocês vão ser igual a Ele. Se vocês comerem desse fruto, pegar esse fruto e comer, vocês vão ser igual a Deus. É como se dissesse assim: ó, vocês comendo desse fruto, vocês não precisam mais de Deus. Se eu sou igual a Deus, eu preciso de Deus? O que você acha? Se você fosse igual a Deus, você precisava estar aqui hoje? Precisava ter esse tempo de adoração a Deus aqui? Me ouvindo? Não, ser igual a Deus. Tendência de Satanás: tirar Deus, afastar Deus do homem, deixar que Deus fique destronado, tirar Deus da liderança. Lá na tentação com a Eva. Outra coisa que acontece também, que os reinos da terra estão tentando tirar Jesus do trono, é o que aconteceu com Herodes. O texto que eu já citei, o texto dos magos que foram visitar Jesus, Mateus, lá, né? Mateus capítulo 2, versículo de 1 a 12, e a continuação do texto, Mateus 12, de 16 a 18, fala sobre isso. Quando os magos chegaram diante do rei Herodes e falaram que onde está o recém-nascido rei dos judeus, Herodes se enfurece, porque ele era rei. E ele disse para os magos: vocês vão lá, visitam, vocês procuram saber onde é que esse menino está, porque eu também quero ir lá adorá-lo. Ele queria adorá-lo? Não, ele não queria adorar Jesus, ele queria saber onde Jesus estava para matar Jesus, forcar Jesus, acabar com o descendente do trono. Ele ia perder o trono, está nascendo um rei aí. O que Herodes faz? Herodes é enganado pelos magos. Magos são advertidos por Deus para fugirem por outro caminho e não voltar mais à presença de Herodes. Eles vão lá, visitam o menino, dão os presentes e voltam por outro caminho e não vão na presença de Herodes mais. O que a Bíblia diz? Que Herodes, enfurecido, manda matar os inocentes de 2 anos para baixo em Belém e toda a circunvizinhança. O que o Satanás usa Herodes? Satanás usa Herodes para matar aquele que era rei. Eu vou matar essa meninada toda de 2 anos para baixo aí, porque daí eu acabo com o rei. Destronar Jesus, tentativa de tirar Jesus do trono, de eliminar Jesus, tirar Jesus da jogada. Não consegue, né? Mata, faz toda aquela matança. Imagina o choreiro. O profeta Jeremias diz que isso ia acontecer, um choro em Ramá, era Raquel chorando pelos seus filhos, referindo-se a esse momento de tristeza e angústia que deu nesses dias por causa de um homem do coração duro, empedernido por causa de ser usado por Satanás para mandar matar todas essas crianças. E acontece
E Jesus fugiu, mas Maria, melhor, né? Jesus era pequeno, Maria, José e Jesus fugiram para o Egito. E Herodes matou ali todos os recém-nascidos em Belém ao redor. E Jesus estava lá no Egito. Para se cumprir o que o profeta diz: do Egito chamei o meu filho. Com aquele presente que os magos deram, eles custearam a viagem. Ouro, incenso e mirra, tudo presente valoroso. E precisava desse dinheiro para fuga, para fugir para o Egito. E se escapou da morte e não foi tirado do trono, porque Deus já tinha ungido Rei das Nações. Irmãos, na tentação de Jesus, Jesus cresceu também, começou o seu ministério. No comecinho do seu ministério, Jesus ia começar. Em Mateus capítulo 4, Jesus é levado por Satanás, melhor, pelo Espírito Santo, para o deserto. E Satanás aparece e começa a tentar Jesus: se és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se tu prostrado me adorares. E tem uma hora que Satanás pega Jesus e leva num monte bem alto, e ele diz para Jesus assim: Jesus, eu dou esse reino do mundo todo para ti, porque tudo foi me entregue, se você prostrado me adorar. E Jesus rejeita. Jesus diz: ao Senhor teu Deus adorarás. Está escrito, Satanás, só a Deus se adora, e a Ele prestarás culto. E expulsou Satanás, e Satanás foi embora. Mas qual era a intenção de Satanás? Se Jesus se dobra diante dele e adora, Jesus perdeu o trono. Jesus era tirado, descartado do trono. Ele continuava reinando, ele continuava tentando ser o rei de todas as nações. Esse foi o projeto de Satanás, mas não deu certo, porque Jesus não cedeu. A outra coisa que aconteceu com Jesus, e a última, foi a cruz. Na crucificação, claro que é todo um cumprimento das Escrituras, a crucificação. Jesus tinha que ser crucificado, Jesus tinha que subir a cruz por mim e por você, mas podia ser diferente, não podia? Eu fico pensando, Jesus podia até subir na cruz, tá? E não precisava ter apanhado tanto, não precisava ter ser zombado, tanta zombaria com ele, né? Simplesmente levasse ele na cruz e o crucificasse, sem muita zombaria, também valeria o sacrifício dele por nós, porque foi para isso que ele veio. Mas o sacrifício de Cristo na cruz foi cheio de zombaria, cheio de chacotas, cuspiram, bateram e colocaram um título em Jesus Cristo em cima da cruz, assim, ó, quando ele estava sendo crucificado: Jesus, o Rei dos Judeus. Nós estamos aí acabando com o Rei dos Judeus. Nós estamos matando ele. Vamos acabar com esse reinado, vamos destruir esse reino. Esse reino não vai vingar. O que aconteceu? Jesus é morto, crucificado, tudo bem, tirado da cruz, sepultado, e a Bíblia diz que Jesus ao terço saiu. E o apóstolo Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele diz que Jesus triunfou na sua ressurreição de todos os principados e potestades. O demônio estava rindo, o demônio estava em festa, dizendo: acabamos com ele. Os demônios, os principados e potestades estavam dizendo assim: pronto, agora o rei, olha lá o rei, morreu, matamos o rei. Jesus ressuscita dentre dos mortos para que fosse o vencedor do reino. E a Bíblia diz que Jesus não teve uma simples ressurreiçãozinha, não. Ele foi triunfante sobre todos os principados e potestades naquela época, e é hoje ainda. Jesus venceu a morte. Jesus está vivo. Jesus é Rei das Nações. Ele reina, Ele está reinando sobre todas as coisas. Irmãos, e onde fica Deus nisso tudo? Como é que Deus vê essas coisas? Salmo diz como é que Deus vê essas coisas. Volta comigo no Salmo.
Salmo 2, versículo 4, Davi falando, Deus falando, melhor, por boca de Davi. Deus diz assim no versículo 4 do Salmo 2: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Deus, o Deus Todo-Poderoso que ungiu Jesus como Rei de Israel, rir-se de tudo isso que acontece e está acontecendo. Deus zomba deles. Olha, eles estão tentando acabar com o meu rei, eles estão tentando destronar a fúria dos gentios, os povos imaginando coisas vãs, fazendo coisas erradas para tomar o trono de Jesus Cristo, e Deus se ri deles, dá gargalhadas desse povo. Olha eles tentando destronar o meu Filho Jesus Cristo, aquele que eu ungi, Rei sobre todas as nações. Aí Deus fica. Segunda coisa que Deus faz, versículo de número 5: na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Na sua ira e no seu tempo. Deus tem o tempo dele. Deus tem o tempo dele. Deus sabe de tudo que está acontecendo nesse mundo, meu irmão. Deus sabe de todas as coisas, sabe de todos esses acontecimentos. Deus não está cego sobre isso, não. Deus está vendo que tudo que está acontecendo no mundo, sobre os reinos se levantando, e o reinado do anticristo está se levantando. O anticristo vai reinar ainda. Nós temos histórias na Bíblia, texto na Bíblia, que o reinado do anticristo vai chegar, e nesse tempo parece que vai se pensar assim: não, agora acabou, não tem mais rei, está tudo na mão de Satanás. Satanás vai tomar conta de tudo. Poucos tempos nós tivemos uma política conturbada, não tivemos? Uma eleição aí cheia de mentiras, cheia de fake news, cheia de coisas ruins, e aparentemente o mal venceu o bem, não foi? Aparentemente, o que a gente vê no Brasil hoje, o mal venceu o bem. Lutamos contra isso, sim. Lutamos para que isso não acontecesse, mas aconteceu. Irmãos, se preparando, o mundo se preparando para o reinado do anticristo. E não adianta, vai acontecer. O anticristo vai sentar no trono. Aí eu, conversando com um dos meus amigos, ele disse assim: Vadico, agora é o tempo do diabo, agora é a vez dele, é a vez dele reinar. E Deus está vendo isso tudo. Deus não está aquém disso tudo, não. Deus está vendo, mas Deus está quieto, porque Deus só age no tempo certo. Deus vai agir no tempo certo, no momento certo. Nós vimos, irmãos, esses políticos metendo a mão no dinheiro público, enfiando dinheiro na cueca, de tudo quanto é jeito, roubando, e nós olhamos assim: poxa, não tem ninguém que faça nada para esse povo. Eles ainda moram num apartamento de cobertura, desfrutam do seu roubo, vive por aí se expondo, fazendo coisas bonitas e tal coisas, vivendo uma vida de fartura. E como é que ninguém faz nada com isso? E Deus está deixando. Deus está deixando, porque no tempo de Deus, Deus vai se levantar. O dia da ira, o dia do seu furor está ainda para chegar. O profeta Joel diz que esse dia se abrasará como fogo, o sol se abrasará. Dia terrível, grande e terrível dia do Senhor. Fique calmo, meu irmão. Deus não está destronado, Deus ainda está no trono. Ninguém rouba o trono de Jesus Cristo. Ele é rei, ele reina sobre todas as coisas. Ele foi ungido por Deus para ser rei, e ele vai reinar no tempo certo. Como Jesus Cristo nasceu no tempo certo, a Bíblia diz que no tempo determinado por Deus, Jesus nasceu, no tempo determinado por Deus, Jesus vai voltar.
não agora como aquele menino humilde deitado numa manjedoura, ele vai voltar com poder e grande glória, para julgar a terra, julgará os vivos e os mortos. Esse é o Jesus que ninguém consegue tirar do trono. E Deus está vendo isso tudo. Deus ri-se desse povo, e Deus, na sua ira, no tempo certo, há de falar do seu furor, e no seu furor há de os confundir. Tempo certo de Deus, Deus vai agir, Deus vai meter a mão nesse povo, tá bom? Caminhando para o encerramento da minha palavra, já para a aplicação desse texto, eu queria dizer para você: o que faremos? O que nós vamos fazer diante disso? Deus fala no Salmo, o que devemos fazer? E Deus, falando por boca de Davi no Salmo de número 2, a partir do versículo 10, Deus diz assim, ó: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra. Deus está dizendo para esses reis: ei, dá ouvido, ouve-me, deixai-vos eu advertir vocês, deixa eu falar com vocês, me ouvem para que vocês possam se escapar do dia da minha ira, do dia da minha fúria. Ouve-me, dá atenção para aquilo que eu estou falando, para que vocês possam escapar-se da ira de Deus. Segunda coisa que Deus fala, versículo 11: servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor. Serve ao reino de Cristo, trabalha pelo reino que vai ser permanente, luta pelo reino que vai ser permanente, não deixa o reino das trevas tomar conta do seu e do meu coração. Luta. Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, versículo 23, se eu não me engano: buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e todas essas coisas do mundo aí, não todas as coisas, mas roupa, comida e vestes serão acrescentadas. Mas a busca do reino. E Deus está dizendo aqui, através da boca de Davi, ele diz: olha, servi ao Senhor, procure andar nos caminhos do Senhor, procure caminhar com Ele, procure ensinar as crianças no caminho do Senhor, procure vir para a sua casa, procure fazer a sua vontade, procure andar nos caminhos do Senhor, para que você possa fugir da ira do dia do Deus Todo-Poderoso, daquele dia da ira, você possa escapar daquele dia. Busque a Deus, busque a sua presença, caminhe com Ele, trabalhe pelo seu reino. E por último, Deus diz no versículo 12: beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Beijai o filho, aceita Jesus, aceita o reinado de Jesus, se submetam ao reinado do meu filho, beijai o filho, agrade-se do filho, sujeite-se ao filho. Eu estava procurando ler esse texto aqui, esse salmo, e fui procurando em várias outras versões, e numa versão tinha essa palavra exatamente: sujeitai-vos ao filho. Desarmai, ó reis da terra, se desarme. Pare de lutar contra o reinado de Jesus, pare de querer tirar Jesus do trono, larga a mão disso, beije Ele, se aproxime dEle, venha para os braços dEle, se achegue a Jesus Cristo, porque Ele vai ser rei para sempre. Jesus, o evangelista Lucas diz que Jesus é o menino que nasceu, filho do Deus Altíssimo, e Ele reinará, e o seu reinado será para sempre,
Por isso que eu e você temos que beijar o Filho, se aproximar do Filho, porque o Filho é o Rei das nações, que domina todas as coisas. Irmãos, o que está tomando o trono de Jesus no teu coração? O que tem tirado Jesus da sua vida? Você tem trabalhado demais? Também trabalho bastante. Você tem deixado o dinheiro tomar o trono de Jesus? Você tem deixado o mundo, o celular, a novela e muitas outras coisas que esse mundo tem, que o diabo foi lançado para ele, cheio de grande ira, e que procura de todos os meios destronar Jesus do meu e do seu coração. O que tem tirado o Filho do seu coração, meu irmão? Você tem percebido que quantas vezes você tem lido a Bíblia? Quantas vezes você tem orado? Quantas vezes você tem vindo na igreja? Quantas vezes você tem buscado? Você vem na igreja, alguns irmãos aqui, vou falar para vocês, vocês vieram na igreja hoje só porque tinha o batismo do menino? Vou falar com vocês. Ou vocês vão vir domingo que vem de novo? Deixa o Filho, aproxime-se do Filho, aproxime-se de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e Ele vai voltar com poder e grande glória no dia da sua ira. Se você estiver beijando o Filho, você vai escapar. Eu vou escapar da ira de Deus. Mas se você não estiver beijando o Filho, se aproximando do Filho, você vai entrar no furor da ira de Deus. E a Bíblia diz que Jesus Cristo criou o inferno, e não criou o inferno para mim e para você. Ele criou o inferno para o diabo e os seus anjos. Mas para o inferno vão todos aqueles que não beijam o Filho, todos aqueles que não se submetem ao Filho, vão para o inferno, para o lago de fogo e enxofre. Por isso, meu convite nesta noite, meu irmão, aproxime-se do Filho, o ungido de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o domínio, que não perdeu o seu domínio, que o mundo está aí nesse caos, né? O mundo está caminhando para o reinado do anticristo, como eu falei. Essa nova ordem que está vindo, uma só moeda, um só governo, tudo isso está se caminhando para um reinado, o reinado do anticristo. É aí que nós entendemos o choro de João. Não tem mais no Apocalipse onde João chora. João vai lá e tem uma visão, e João vê um ancião com um livro na mão, fechado com 7 selos. E João olha para aquele ancião, e João olha para aquele livro, e João vê que não tem ninguém para abrir o livro nem os seus selos. E o nosso amado apóstolo João chora, cai em prantos, porque não tinha ninguém para abrir o livro e os selos. Aí um dos anciãos vai lá, então alguém lá toma o livro da mão direita daquele ancião e diz assim: não choras. Por que tu está chorando? Aquele que morreu, que estive morto, eu sou aquele que estive morto, aquele que morri, mas estou vivo e tenho autoridade para abrir o livro e os selos. Jesus Cristo, o Rei dos Reis, acalmou o choro de João. Por que João chorava, meu irmão? Porque no reinado do anticristo isso vai acontecer. Parece que o reino de Jesus se acabou, parece que a igreja se acabou, parece que não tem mais virtudes, tudo foi por água abaixo. Esse tempo de pregação, tudo isso parece que não adiantou pregar, não adiantou lutar, pastor, com igrejas e pregar, e ensinar e falar que Jesus é o Rei. As pessoas vão dar ouvido ao anticristo, e a gente vai ficar: poxa, que deu o povo de Deus, que deu a igreja. E muitos nós vamos ser perseguidos, não vamos talvez poder mais estar reunidos nesse local. Por isso que João chora: poxa, acabou-se tudo, não tem mais reino, não tem mais reino. Ele tem aquela visão,
Mas depois aparece alguém, se levanta alguém que toma o livro e diz: não, calma rapaz, porque eu tenho autoridade para abrir o livro e os céus. Beijai o Filho, meu irmão. Quero deixar essa palavra para você ficar bem no seu coração. Beijai o Filho, sujeitai-vos ao Filho de Deus, o único Senhor e Salvador e Rei de todas as nações. Que Deus nos abençoe. Acredito hilário, irmão Sérgio, irmão cantar um hino nesse instante. Vocês possam se aproximar para que a gente possa ouvir esse hino. Depois nós oraremos. Nós queremos saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Eu quero dizer nessa noite para mim e para você que este rei é fiel e no seu tempo ele vai voltar. Por isso devemos estar preparados, porque não sabemos nem o dia e nem a hora em que ele há de vir. Preocupado com a vinda de Cristo.
mas é uma mensagem de Deus para o nosso coração. A Bíblia diz que a igreja é chamada de noiva de Cristo. Quantas mulheres se vestiram de noiva aqui? Levanta a mão. Quantas mulheres se vestiram de noiva? Bastante, né? Dia do vestimento de noiva é um dia especial, não é? A noiva chama a atenção. A noiva é a atenção da festa. Como igreja de Cristo, nós temos que chamar a atenção do noivo. Preparar-se. Vestiduras brancas alvejadas pelo sangue de Jesus para encontrar com o noivo. Beija aí, filho. Aproxima-se de Jesus, meu irmão. Judas beijou Jesus, beijou? Judas beijou para traí-lo. O que você vai fazer amanhã? Você vai beijar ele hoje e amanhã você vai fazer o quê? Você vai fazer trapaças no seu negócio? Você vai trair a esposa? Você vai trair o marido? Você vai roubar dinheiro do patrão? Você vai fazer o serviço mal feito? Amanhã você vai trabalhar e fazer o serviço mal feito. Você está traindo o noivo. Você está beijando o noivo hoje e amanhã você está traindo ele. Cuide, irmão. Você vai pegar o troco da padaria que a moça da padaria te deu a mais, botar no bolso sabendo que você pegou o troco a mais e vai embora. Você está beijando Jesus hoje e amanhã está o traindo. Aproxima-se dele. Aproxima-se de Jesus. Eu quero orar com você, mas eu vou fazer o seguinte desafio. Quero orar por quem vai ficar de pé nesse instante. Quem quer beijar o noivo? Quem vai ficar de pé? Eu quero orar com você. Se você não quer, pode ficar sentado. Quem vai ser o primeiro a levantar? Já tem uma aula de pé. Mais uma. Quem quer beijar o noivo? Quem quer se aproximar de Jesus nessa noite? Estou chamando todos, irmão, porque a Bíblia diz que nós temos que se converter todos os dias. Conversão não é só naquele dia. Nós temos que se arrepender todos os dias. Beijar Jesus Cristo todos os dias. Que nós possamos fazer isso nessa noite. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós meditamos na Tua Palavra. Nós ouvimos a Tua voz, porque a Tua Palavra disse que o Senhor falou por boca de Davi, seu servo. E nessa noite, ó Deus, nós queremos nos humilhar na Tua presença. Nós queremos aceitar o sacrifício de Jesus pela nossa vida. Jesus é o nosso noivo amado. Nós queremos, Senhor Deus, ser santificado por esse noivo, resgatado por Ele, tomado por Ele como esposa desse noivo. A Tua Palavra diz que a igreja é a esposa do Cordeiro. Deus, toma as nossas vidas nas Tuas mãos. Tem misericórdia de nós, ó Pai. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Ó Deus, não deixa que nada desse mundo engane o nosso coração. Sustenta a nossa fé nas Tuas mãos. Derrama da Tua graça sobre nós. Derrama do Teu Espírito. Derrama do mesmo Espírito que ungiu Jesus para ser rei. A Tua Palavra diz que desse mesmo Espírito nós iríamos beber, e nós queremos beber desse mesmo Espírito hoje, Pai. Derrama sobre nós desse mesmo Espírito de unção, para que nós possamos viver na plenitude do Espírito Santo de Deus, cheios da Tua graça, sempre se sujeitando a Jesus Cristo. Abençoa as nossas vidas, abençoa as nossas famílias, ó Pai. Abençoa todo esse povo que está reunido nesse local, nessa igreja, nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós podemos sentar. Pastor Cláudio. Muito obrigado, querido Valdir. Louvado seja Deus. E sigamos, meus irmãos, fazendo parte desse reino maravilhoso que é o reino de Cristo Jesus para as nossas vidas, né? Eu quero, nesse instante, passar
com os avisos da semana para os irmãos. Em seguida a gente faz as nossas orações finais, tá bom? Então vamos aí a segunda-feira, sempre no templo, às 20 horas, o ensaio do nosso coral. Terça-feira nós temos a reunião de oração, desta vez também no templo. Na semana passada estivemos na casa da irmã Elba Amorim, foi realmente muito especial, foi maravilhoso lá, né? Continuaremos fazendo isso nas segundas, terças-feiras do mês e estaremos visitando os irmãos, né? Com a ideia do presbítero Valdir, que já deu certo nessa primeira terça-feira na casa da irmã Elba. Aí quarta-feira a SAF se reúne aqui no templo às 15 e sai para a visitação. Depois quinta nós temos o nosso culto da restauração às 20 horas à noite, né? E sexta nós recomeçamos, né? A SAF recomeça os seus cultos mensais toda a última sexta-feira do mês. Então dia 24, sexta-feira, aqui no templo, as mulheres se encontram, a igreja está convidada, outras pessoas sempre nos visitam nesses cultos, né? Nós estamos então com as nossas irmãs aí louvando ao Senhor, tendo uma palavra para o nosso coração. Domingo pela manhã, 9 horas a nossa escola bíblica dominical e 19 horas também o nosso culto. Na escola dominical vamos para a lição 8, né? Encerramos hoje a lição 7. O nosso grupo foi muito proveitoso, acredito que os irmãos também. Vimos a foto, tínhamos bastante pessoas, bastante crianças. O Breda Provado está se reunindo, né? Junto também na sua sala ali. E temos tido realmente um excelente trabalho. Os irmãos participem, aprendam, cresçam a respeito da palavra do Senhor, né? Convidar os visitantes para vir, nem precisa, né? O Frei Valdir já fez o convite, né? Frei Valdir já puxou a orelha aí. Vamos participar das programações e também do nosso culto, né? Vamos ter comunhão com Deus, porque em breve sim, realmente Ele virá nos buscar os irmãos. Eu queria ainda, nesse instante, né, de oração, quero convidar os presbíteros então aqui em cima comigo, e eu queria fazer uma oração agradecendo a Deus pela vida do presbítero Manuel, tá bom? Eu quero também colocar diante de Deus a vida de uma senhora chamada Deolinda. Ela é sogra da Débora, filha do presbítero Noé, e ela pediu, agora nós estávamos vindo para o culto para que orássemos por ela, está internada em situação delicada, de saúde. E também eu gostaria de orar pela irmã Nega, né? A irmã Nega pode subir aqui, irmã Nega, por favor, querida. Se o Dolfinho quiser te acompanhar, pode fazer, tá bom? Senão não tem problema. A irmã Nega já fez alguns exames, ela continuará fazendo exames ao longo desses próximos dias. Pode subir, tá, irmã Nega, aqui em cima com a gente. E foi encontrado no estômago dela linfonódulos, né? Então a irmã Nega está com câncer no estômago e vamos divulgar aqui publicamente. Mas muitos irmãos já sabem, estão orando por ela, né? A gente tem orado por ela ao longo desses dias e também nos nossos trabalhos, de terça, quinta-feira aqui também. Tá? Então nós vamos continuar orando pela irmã Nega, né? Queremos que Deus dará graça e ela será vitoriosa, como muitos irmãos já foram diante de circunstâncias parecidas, né? Temos muitos irmãos que já passaram por essas dificuldades, inclusive estão acompanhando a irmã Nega, fortalecendo o coração dela, né? E temos certeza então que Deus dará vitória. Essa é a nossa oração, assim como Deus deu vitória ao presbítero Manuel e esses irmãos. Nós nesse instante vamos então pedir a Deus e rogar também pela vida dela. Tá bom, queridos? Vamos orar então, vamos ficar de pé um instante, né? Orar pela vida da nossa irmã. Se os presbíteros quiserem se aproximar um pouco mais do casal, façam isso, né? Para a gente interceder nesse instante. Pai querido, nós sabemos que o Senhor é rei, o Senhor governa, nada foge à tua autoridade, nada foge à tua soberania, nada foge ao teu poder. O Senhor conhece toda a nossa vida, Senhor. O Senhor sabe tudo sobre cada um de nós. Destes graças ao presbítero Manuel, Senhor, que se recupera da cirurgia no coração, já saiu da UTI, já está no quarto, prova do teu amor, da tua grandeza e da tua misericórdia sobre a vida do teu filho, Senhor. E nessa noite interrogamos, ó Deus, também de muitas outras pessoas que temos intercedido ao longo da nossa caminhada, pela vida, Senhora Deolinda, sogra da Débora, que o Senhor acompanhe e dê vitória a ela, Senhor, no hospital onde ela está, e possa também retornar para a sua casa, ficando bem, Senhor, para a alegria deles, e honra e glória do teu nome. Temos também diante de nós, ó Deus, junto da gente, a irmã Nega, Senhor, irmã tão querida dessa igreja, faz parte da nossa história, da nossa vida, faz parte, ó Deus, de cada momento, ó Deus, desses últimos anos da vida dessa igreja aqui plantada, Senhor. Queremos, ó Deus, nesse instante, sabendo, Senhor, das necessidades de saúde dela, rogar-nos a Ti, Senhor, nosso Rei,
Deus maravilhoso, Salvador e Senhor das nossas vidas, para que mais uma vez o Senhor entre com providência sobre a vida da tua filha e dê a ela, Senhor, uma vitória maravilhosa, Senhor, trazendo a ela saúde, restaurando, Senhor, o seu físico, Paizinho, e curando-a, Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, há duas formas do Senhor realmente fazer essa obra maravilhosa. Uma delas, ó Deus, que rogamos agora, é miraculosamente, Senhor. O Senhor